Paz do Senhor Jesus, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós já vimos, em regra geral, do que trata esta sétima passagem, que vai do verso 13 do capítulo 4 até o verso 11 do capítulo 5. Hoje nós vamos ver uma parte disso e no vídeo que vem nós fechamos esse assunto sobre a parousia, que é a segunda vinda de Jesus. Então, Paulo começa falando que os tessalonicenses não precisavam ficar tristes, ansiosos pela morte de alguns dos seus. A tristeza por eles não era justificada. Eles tinham ideia de que a morte poderia excluir estes mortos da salvação no momento em que Jesus voltasse, ou seja, na segunda vinda, na parousia. Ora, não havia razão para isso. Então Paulo explica que não há nenhuma razão. Por quê? Porque Paulo acredita que Jesus morreu e ressuscitou. Ora, se esta lição existe, se esta é a crença e a esperança, daí decorre que também o restante da promessa vai acontecer. Ou seja, a promessa ainda não se realizou por inteiro. Foi feita apenas a primeira parte. Deus ainda vai trazer para a sua companhia os que morreram. Os mortos vão participar, sim, da parousia, porque eles morreram em companhia do Senhor, eles morreram na crença em Deus, na crença em Jesus. E, portanto, esta crença os trará de volta e, portanto, os mortos estarão junto com os vivos na vinda de Jesus. Então, se foi Deus quem ressuscitou Jesus, que foi Deus quem preparou isso tudo, não há razão para descrer, não acreditar de que ele vai ressuscitar também os mortos para participarem da parousia. A vida que está sendo prometida aqui é uma vida superabundante, é uma vida em comunhão com Jesus. E isso nos leva a uma esperança que nós vivemos desde agora, mas é uma esperança também futura. Então, aqueles que já morreram, e nós, se viermos a morrer antes da vinda de Jesus, não precisamos ficar preocupados, ansiosos com isso. Por quê? Porque a segunda vinda vai significar a ressurreição dos mortos. Então, esta situação é uma situação central, é o aspecto central da nossa esperança cristã, que é a ressurreição dos mortos, exatamente para termos no futuro uma comunhão bastante estreita com Jesus. Então, esta é a maneira que vai acontecer. Jesus é o meio de ressurreição dos crentes. Assim como Deus ressuscitou Jesus, assim também os que morreram na esperança da salvação, na confiança da salvação dada por Jesus, estes também virão junto com Jesus. Ou seja, Deus trará os mortos para o lugar onde Jesus vai se encontrar com os crentes que estiverem vivos no momento da parousia. Este o ensino. Paulo continua, ele fala da esperança que ele tem na parousia. A parousia é a vinda de Jesus para a terra, é a segunda vinda. A primeira vinda, quando ele veio em carne,
como Messias para trazer a mensagem de salvação, para ser expiação pelos nossos pecados, para nos levar em comunhão com Deus. Agora, nesta segunda vinda, a parousia vai significar uma libertação da corrupção. O futuro deste povo que crê em Jesus, que crê em Deus, é o futuro de uma terra renovada. E estas explicações todas de que os mortos serão trazidos com Jesus para este novo reino, isto tudo Paulo fala que são palavras do Senhor, são suas palavras. Mas palavras quando? Quando foi que Jesus disse isso? Jesus disse isso durante o seu ministério terrestre. São ditos, são frases que foram conservadas. Algumas estão no Evangelho, nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, e algumas estão conservadas na tradição oral de todos aqueles que foram apóstolos e que acabaram passando de pessoa para pessoa. É claro que aqui não há uma citação palavra por palavra, mas o que se está fazendo é o ensino que Jesus trouxe enquanto ele estava aqui. Paulo está falando exatamente do ensino terrestre de Jesus. Então não é um ensino de qualquer pessoa, é um ensino de Jesus que ficou conservado para nós. Então não é um texto específico, você não vai encontrar um texto específico falando isso. E isso está na explicação geral e naquilo que ficou de tradição oral e não escrita. Também não é um dito de um profeta e também não é uma revelação do próprio Paulo. Isto vem diretamente de Jesus. É isso que Paulo está explicando. Esta é a esperança e nós temos um garantidor, um fiador, que é Jesus, que já fez uma parte do seu ministério, uma parte importante que foi a salvação, e agora nós temos uma segunda parte, que é a comunhão eterna no reino de Deus, com ele, em companhia dele, dos demais irmãos salvos e também de Deus. Os elementos que caracterizam a parousia em primeiro lugar, uma descida. O Senhor vai descer. Lembrem-se que em Atos está escrito que ele sobe, porque ele vai e ele sobe, ele vai em direção aos céus. Aqui ele vai descer. Uma outra questão é a ressurreição dos mortos. Então os mortos serão ressuscitados, eles serão levantados. E uma terceira questão é o arrebatamento daqueles que ainda estiverem vivos naquele momento. Essa descida ela vai ser marcada pelo som de trombetas, a última trombeta que vai acompanhar a descida do Senhor. Então a gente vê lá, Mateus 8, por exemplo, 11, mas eu vos digo, diz a palavra, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entretanto, Mateus 24, 9 e 30 está escrito assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, estas passagens e muitas outras passagens que Jesus deixou para nós, que estão nos escritos, estão nos evangelhos, nos mostram como vai acontecer.
quais são as características, quais são as ideias. Então haverá a descida do Senhor e ao mesmo tempo os mortos ressuscitam e os vivos são arrebatados. Então é a ressurreição dos mortos e arrebatamento dos vivos. É isso que vai acontecer. A parousia, portanto, ela tem um fundamento naquilo que Jesus está falando? Tem, porque Jesus fala disso. Mas também tem um fundamento no Antigo Testamento, que fala sobre a vinda de Deus, a vinda de Deus ao mundo, da vinda do Filho do Homem, para que ele possa exercer governo e juízo. É isso que está escrito em Daniel 7,13. Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ora, esta descrição feita pelos profetas, feitas lá no Antigo Testamento, feita por Jesus, feita por Paulo, é difícil de traduzir de uma forma literal. É difícil de nós falarmos exatamente como vai ser feito. Porque ele é cercado de símbolos. A atividade de Deus, ela não pode ser diretamente compreendida em linguagem humana. Nós não somos capazes de entender isso com o nosso intelecto. Nós não temos essa capacidade e não temos capacidade de verbalizar, de falar como isto vai acontecer, porque isso é muito maior do que nós, isso é muito mais profundo do que nós somos capazes de entender e averiguar. Mas Paulo queria dar uma ideia de como seria esta segunda vinda. Então ele fala que haverá uma palavra de ordem, a chamada do Senhor que inicia a ressurreição dos mortos, que eventualmente vai ser essa trombeta, eventualmente vai ser uma palavra, um brado, um grito, ou a voz do que ele chama de arcanjo. Arcanjo não são em outras partes da Bíblia mencionados, não tem nenhuma outra menção, a não ser em Judas 9, né? Quando ele fala do arcanjo Miguel, quando ele combatia com o diabo, disputando o corpo de Moisés. Então aqui ele fala, né? Ele mesmo sendo arcanjo, ele não falou nada, mas ele disse assim, não falou nada para o diabo, mas ele disse assim: o Senhor te repreenda. Quer dizer, mesmo sendo um arcanjo. Então não fica muito claro se a voz do arcanjo é a palavra de ordem, se a palavra de ordem é do Senhor ou se é uma trombeta. O que nós sabemos é que em Apocalipse 1:10 e 4:10 se tem uma ideia de uma voz que iria soar como se fosse uma trombeta, né? O arcanjo e os anjos, eles são parte da corte celestial de Deus, do séquito, daqueles que fazem parte do trono do Senhor, que está ali servindo o trono do Senhor. E esses anjos estão associados, portanto, com a vinda de Deus para o julgamento, para a parousia. Então, o que se fala de arcanjo é um grau superior dos anjos, por estarem relacionados com o trono de Deus, com o próprio Jesus e com a sua vinda, né, na parousia. Né? Então, aqui, só para nós lembrarmos o que está em Apocalipse, né? Tá dito assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. A mesma coisa em 4:1, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu
E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então, Paulo está empregando uma linguagem que depois vai ser usada por João lá em Apocalipse. Portanto, esta linguagem é conhecida, é uma linguagem chamada de apocalíptica, exatamente porque é a revelação. O Apocalipse quer dizer isso, quer dizer revelação, é a revelação dos últimos tempos. Então, este soar de trombetas estava sempre relacionado com a manifestação de Deus, que a gente chama de teofania. Teofania é uma manifestação de Deus. Isso estava associado no Antigo Testamento, em especial agora com o aparecimento de Jesus, né? O aparecimento final de Deus na forma, né? Aqui a partir do seu filho, de Jesus. Em Apocalipse, existiam 7 toques de trombetas e eram anjos que tocavam essas trombetas. E cada um delas dava origem a uma série de julgamentos divinos. Portanto, esta passagem aqui sugere que o som de uma trombeta era uma característica das descrições do fim, uma revelação, um apocalipse, a revelação do fim. Então, aqui nós vamos observar, né, a ressurreição dos mortos, que é acompanhada pelo soar da última trombeta. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 52. E o Filho do Homem enviando seus anjos com enorme clangor de trombeta, ou seja, aquele som de trombeta para reunir seus eleitos em Mateus 24, 31. Ora, o que é esse som? Portanto, esse som ele vai ser utilizado como uma chamada, como um alerta, uma advertência para que alguma coisa muito séria, muito grave vá acontecer. Isto é uma conclamação, é um chamado para prontidão, porque o som deve despertar as pessoas que estão dormindo ou não para se encontrarem com o Senhor. A vinda do Senhor, portanto, será antecedida por uma chamada. O povo vai ser chamado. E essa chamada é para que eles se preparem e que eles estejam preparados para a sua vinda. Está dirigida aos mortos para que eles despertem, então ele vai ser ressuscitado, né? Eles ressuscitarão primeiro, né? Para que venham se reunir com os vivos que serão arrebatados. Ora, todos os mortos serão ressuscitados? Não, não todos os mortos. Por que não? Porque existem aqueles que morreram no Senhor, na crença do Senhor. E existem aqueles que não morreram na crença do Senhor, ou seja, eles morreram não acreditando no Senhor. Portanto, estes não serão ressuscitados, estes não serão chamados. Né? Por conta desse relacionamento, eles vão ouvir, os demais não ouvem. Então, a chamada é simultânea. O Senhor vai chamar, descer, ressuscitam os mortos, arrebatam-se os vivos. Então, com a vinda de Jesus, com a descida e com o chamado, os dois grupos vão se unir ao Senhor. Após a ressurreição dos mortos, a etapa que fecha tudo, né, é o arrebatamento. Então, Paulo explica, ele deixa isso muito claro. Os dois grupos, eles são tratados como um só. Por quê? Porque os dois vão participar do encontro com o Senhor.
Esse arrebatamento que vai acontecer logo em seguida ao ressuscitamento dos mortos e vai dar origem, portanto, à união, né, a descida e a união dos dois grupos com o Senhor, ele está associado com o que a gente chama de parousia, que é a vinda. Então, 3 coisas, repetimos, mais uma vez a gente repete: descida do Senhor, ressuscitamento dos mortos, arrebatamento dos vivos. Ele está em paralelo com o arrebatamento de Enoque, que aconteceu em Gênesis. Lá em Gênesis 5:24, está escrito assim: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E isto acontece entre nuvens, ou seja, um modo de arrebatamento, como está escrito em Daniel 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então verão vir o filho do homem, diz Marcos, nas nuvens com grande poder e glória. Isso, Marcos 13:26, e também está no 14:62. E Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E também Apocalipse: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, diz Apocalipse 1:7. Então, os crentes serão levados do mesmo jeito que Jesus ascendeu aos céus. Nos ares, eles vão se encontrar com o Senhor. Nós já vimos. O povo vai ao encontro do Senhor para escoltá-lo de volta à terra. Mortos e vivos. Mortos e vivos, mortos ressuscitados, vivos arrebatados. Morrer, ressuscitar com Cristo, leva a uma plenitude de vida na parousia. Portanto, a vida futura com Cristo é a consumação de um relacionamento que começou aqui, meu amado, que começou no momento em que você e eles confessaram o senhorio, a salvação de Jesus. Portanto, a reunião dos cristãos vivos e mortos como um único povo do Senhor. Amém, meus queridos. Bons estudos.